Para esta sessão, convidámos a artista plástica Joana Vasconcelos, o filósofo José Gil, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça e também o professor da Universidade de Lisboa, Miguel Taman. Gostaria de vos saudar, mas saudar também a Universidade dos Açores, que está connosco em direto via streaming. E gostava de começar ouvindo os quatro sobre a ressonância estética que a liberdade tem. Podem apontar uma obra que seja uma amostra, uma expressão de liberdade? Joana. Olá. Olá. Olá, boa tarde. É com muito gosto que estou aqui. Mas mal pensei sobre o assunto, ocorreu-me obviamente a Guernica, que acho que é uma obra que fala exatamente da liberdade de expressão, da liberdade da opinião política. Enfim, eu acho que se adequava bastante ao tema da nossa conversa aqui hoje. A Guernica é sem dúvida um paradigma da história da arte e da arte contemporânea também e, portanto, acho que a partir da Guernica a liberdade de expressão mudou bastante. Portanto, deixo aqui a Guernica talvez como princípio, não sei o que é que daí pode ocorrer. Miguel Taman, para não fazermos a ordem seguida. A minha resposta é não. Sabe, não consigo imaginar uma obra que exprima a liberdade ou que ilustre a liberdade, porque acho que as obras de arte não servem para ilustrar coisa nenhuma, portanto também não servem para ilustrar a liberdade. João Luís Carrilho da Graça. Eu, um pouco em coerência com o que depois tentarei explicar melhor, mas gostava de referir não uma obra de arte, mas uma obra de arquitetura, naturalmente que não é minha, mas é completamente contemporânea, que é a intervenção dos arquitetos paisagistas João Nunes e João Gomes da Silva na Ribeira das Naus. Isso tem a ver com o que eu penso que é, na realidade, a arquitetura, que é, em certa medida, um processo de conhecimento e depois de revelação do que já existe. E ali está um exemplo extraordinário. Nós sentimos que bastou introduzir pouquíssimos elementos materiais para que a cidade se voltasse a relacionar com o Rio de uma forma completamente diferente. José Gil. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Sobre a questão da ressonância, se há uma ressonância da estética da política e da ação política, eu gostava primeiro de saber o que é a ressonância. O que se pode dizer sempre é que o que há é efeitos políticos de toda a obra de arte. E eu direi porque mais tarde. Quanto à obra que eu escolheria, não para ilustrar, mas como uma obra em que se vê um espírito livre e ainda lutando para ser ainda mais livre, eu citarei um poema, entre outros, para acabar com o Juízo de Deus, de Artaud, ou não tem tradução, os últimos poemas de Artaud, Suppôt et Suppliciation. Não tenho tradução para isto. É um exemplo de liberdade delirante e criativa. Bom, se vamos falar de liberdade e do processo da liberdade e da liberdade como construção, e vamos falar sobretudo com pensadores e com pessoas do meio artístico, talvez possamos começar por encontrar uma definição de liberdade e de cultura de cada uma das pessoas que aqui estão. E eu gostava de trazer um verso de Camões, dos Lusíadas, que diz assim: largo mundo alumiado. Eu vou repetir: largo mundo alumiado. Eu gosto especialmente da ideia do mundo alumiado, mais ainda do que largo, e dessa ideia da revelação e da iluminação que sucessivamente vamos tendo. Isto pode funcionar como uma definição de liberdade, de construção, de cultura. Miguel Taman.
Se isso quer dizer que há obras de arte que nos fazem perceber melhor certas coisas, encantado. Mas se isso quer dizer que perceber melhor certas coisas é ser mais livre, então desencantado. Não tem nada a ver. Aliás, o mundo pode ser largo e alumiado pelo fanatismo. Portanto, não há... A segunda parte da sua pergunta, eu tenho grandes dificuldades em ter uma definição de liberdade e uma definição de cultura. E a única definição que eu pensei é uma definição negativa. Eu consigo lembrar-me de circunstâncias em que eu acho que a liberdade está a ser prejudicada, mas não me consigo lembrar de nenhuma circunstância em que a cultura esteja a ser prejudicada. Portanto, queixo-me da falta de liberdade, não me queixo da falta de cultura. Esta é a minha diferença. João Luís. Eu, sob pena de parecer cândido, gosto dessa definição, sobretudo para a cultura, mais do que para a liberdade. Gosto dessa frase e, ao contrário do meu colega de banco de jardim, eu acredito que o caminho para a liberdade é precisamente o conhecimento. E depois, se houver oportunidade e tiver tempo, vou tentar explicá-lo de uma forma mais ligada à minha prática profissional, que é a arquitetura. Mas pode atacar já. Posso. Eu entendo que, quando falo de conhecimento, quero naturalmente ressalvar a ressonância que conhecimento tem hoje em dia para nós, que tem muito a ver com computadores. Não tem realmente a ver com isso, tem a ver com qualquer coisa mais próxima de progressivamente nos irmos encontrando e relacionando com o mundo e ganharmos cada vez um maior acerto, a que poderíamos chamar de sabedoria, e que esse acerto nos vai progressivamente libertando, se quisermos, dentro de nós próprios. Portanto, e se quiséssemos passar já para aquilo que eu gostava de referir em relação à arquitetura, referi aquele exemplo que, para mim, sou à liberdade. Estive lá na inauguração, estava cheio de gente a apanhar sol e olhar para o rio. É uma espécie de construção de uma praia quase por subtração de coisas que provavelmente estavam a mais. E em relação àquilo que eu entendo que os arquitetos devem fazer e que não é propriamente arte, são intervenções com um sentido eminentemente prático, mas que para mim têm a ver com uma espécie de descoberta e revelação do mundo. E nesse sentido acho que essa frase é bastante interessante. Para a descoberta e revelação do mundo, mesmo que revelação tenha um ar místico, ou não sei, para a descoberta e revelação do mundo, que é o que me interessa particularmente, é evidente que o conhecimento é a questão-chave. Quanto mais nós conhecermos, menos temos necessidade de gesticular e mais acertadas são as coisas que nós eventualmente quisermos ou tivermos que construir. Portanto, essa frase não me desagrada, sinceramente. Joana. Bom, eu concordo em parte com os dois. Eu acho que realmente liberdade e cultura não estão diretamente associadas. Pode-se ter cultura e não ter liberdade, e pode não e vice-versa. Portanto, creio que a liberdade é algo que se tem, que se adquire, e independentemente do grau cultural, ou de mais cultura ou de menos cultura. Por outro lado, também me agrada a ideia de que a iluminação, ou ter claridade, tem a ver com ter cultura e liberdade. Portanto, na minha prática, acho que quanto mais liberdade eu tenho de expressão, mais culta eu me torno. Mas isso é uma relação que eu encontro na minha prática. Isso não é verdade para as outras práticas, nem é assim que deve ser. Creio que Camões tinha razão. Gosto muito da frase, acho que é uma frase inspiradora, mas não creio que seja uma diretriz, digamos assim. O que é ser livre e o que é cultura? Para irmos então a esse núcleo, à definição de cultura e liberdade. Para mim, ser livre é poder expressar, é poder me expressar da forma que eu decidir,
poder, de alguma maneira, viver da forma que eu puder, que eu escolher, e, portanto, eu significa os outros também, e, de alguma maneira, eu creio que o poder existir da forma que se entende é a maior forma de liberdade. Mas isso não tem a ver com maior grau cultural ou não. José Gil. Bem, eu gostava de fazer primeiro uma distinção que me parece útil, a distinção entre cultura e arte. Se nós quisermos encontrar uma relação entre arte e liberdade, há uma relação clara. Que a relação entre a cultura e liberdade não é clara. É também claro para mim, é evidente. Há culturas que são culturas de opressão. Mas a coisa complica-se com análises em que a arte, ela própria, é um produto da cultura, mas que se sobrepõe à cultura, etc. Quanto à frase, bom, antes sobre as definições de cultura e de arte, eu utilizo uma definição que vem da antropologia para a cultura. A cultura é um sistema de símbolos para pensar um grupo, pensar o mundo que rodeia esse grupo, pensar o outro e poder agir sobre esse mundo. A liberdade é mais complicado para dar uma definição de liberdade, não é? Nós podíamos, eu só farei isto, só direi isto agora, podíamos pegar em dois sentidos, como Hegel faz, dois sentidos de liberdade, a liberdade como negação, a liberdade é um crime, a liberdade é um crime, diz Hegel. E depois a liberdade como afirmação. Primeiro é uma liberdade como negação, transgressão, etc. E depois uma liberdade não reativa, ativa, que é a afirmação de si. É um bocado neste sentido da expressão, mas não é só expressão. Falarei mais tarde disso. Quanto à frase de, eu não quero falar muito, quanto à frase de Camões, sim, não, o que é que nós entendemos por luz, se nós entendemos só luz, na luz uma obscuridade fundamental escapa-nos que existe sempre na arte, etc. Portanto, eu acho que é... Não há luz sem escuridão. Não há luz sem escuridão. Exato. João Luís Carrilho da Graça, o que é que constrói um espírito livre? Pensei que ia responder o que é a liberdade, mas posso. Podes responder primeiro Não, o que é a liberdade. Acho que sim. Não, eu pensei que íamos todos falar primeiro sobre a liberdade, o conceito de liberdade. A liberdade é, do meu ponto de vista, uma espécie de ilusão ou de miragem, é uma construção. É impossível, nós podemos num momento qualquer sentir-nos livres, da mesma maneira que nos podemos sentir felizes, da mesma maneira que nos podemos sentir próximos da verdade. Mas tudo isto são ilusões. Nós não sabemos realmente em que plano podemos colocar nem a liberdade, nem a verdade, nem a felicidade, eventualmente. Nós fazemos um trabalho e, para mim, o trabalho é um trabalho de conhecimento. Nós trabalhamos todos para nos libertar, para nos sentirmos cada vez mais livres, e isso naturalmente que contém os outros, não é uma liberdade egoísta no sentido estrito, é uma liberdade que nos permita estabelecer relações de comunicação intensas e interessantes, mas realmente a liberdade é uma construção permanente, nós nunca nos sentiremos completamente livres, nunca nos sentiremos completamente aprisionados, por mais desesperada que nos pareça a nossa situação. E na sociedade atual, em que existe
uma espécie de um conjunto de prioridades bastante desumanas, que têm a ver com mecanismos de marketing que tentam moldar a nossa consciência até ao seu mais secreto recanto, que nos querem impingir todo o tipo de objetos e situações disfarçadas ou transformadas em produtos, que colocam estratégias permanentemente e de uma forma descarnada de lucro e de concentração como prioridades em relação aos seres humanos. Nós vamos ter sempre que lutar pela nossa liberdade, qualquer que seja o ponto que ocupemos no mundo e qualquer que seja a nossa posição. E realmente a liberdade é uma construção. No caso da minha atividade, para não me afastar muito disso, porque acho que é onde eu tenho mais experiência e eventualmente posso ser mais útil, esse conhecimento do mundo e das condições em que operamos em cada caso concreto é o que nos aproxima de uma situação. Há bocadinho a Joana falou da Guernica e nós lembramos-nos sempre do Picasso como um ser se atormentado, relativamente livre, e isso até é uma idade muito avançada. E provavelmente era. E para nos sentirmos assim, nesta atividade, por exemplo, de arquitetura, ou em quase todas as outras, nós temos que sentir que dominamos uma série de questões básicas que já conseguimos ultrapassar e com as quais nos relacionamos com imensa facilidade, para depois podermos ir mais além e continuarmos sempre neste caminho que é o da procura da liberdade, mas também é o do conhecimento. Miguel Taman, a construção de um espírito livre. Eu não posso ter a certeza de que seja possível construir um espírito livre, da mesma maneira que tenho a certeza que é possível construir uma casa para o meu cão. Quer dizer, eu tenho a intenção de construir a casa para o meu cão, construo a casa para o meu cão, a casa fica construída. Espírito livre. E, portanto, usar a palavra construção para descrever isso, há assim faz um bocadinho de impressão gramatical. Mas há um outro Estava sentido. a ir ao encontro do título, tema desta sessão, a liberdade constrói-se. Pois, se me perguntarem uma resposta monossilábica, a resposta é não, claro. Mas uma resposta monossilábica não é justa. Não. Agora, muitas vezes, construção do espírito livre, usas a expressão construção do espírito livre para distinguir certas maneiras de viver e certas maneiras de educar pessoas e certas formas de vida por oposição a certas ou outras maneiras de viver ou de educação ou de formas de vida. E desse ponto de vista, espírito livre é um cumprimento, é uma interjeição. Nas comunidades que nos são mais familiares, sempre que alguém diz que outra pessoa é um espírito livre, está a elogiar essa pessoa. É possível que, noutras comunidades, a expressão espírito livre não seja entendida como elogio e, noutras ainda, seja uma expressão completamente incompreensível. De modo geral, o facto de ela ser usada como cumprimento, quer dizer, das pessoas dizerem é um espírito livre e, portanto, é uma boa pessoa, e de se falar de construção de um espírito livre, sugere que é possível uma pessoa tornar-se uma boa pessoa. E eu acho que é possível uma pessoa tornar-se uma boa pessoa. Mas tornar-se uma boa pessoa é diferente de construir-se como pessoa boa. São duas coisas. Eu posso fazer coisas que tenho ideia que farão de mim melhor pessoa, mas dito isto, não é como construir a casota do meu cão, percebe? Joana, queres pegar nesta ideia de construção do espírito livre? Pois, eu concordo completamente, porque há um lado da construção, ou ter liberdade para construir, e não quer dizer que se seja um espírito livre. É realmente uma situação paradoxal, porque é preciso ter liberdade para construir, é verdade. Hoje, quer dizer, segundo uma sociedade e segundo um paradigma, porque realmente noutras sociedades constrói-se não se sendo livre, portanto, lá está, depende de onde vivemos e qual é o meio que nos envolve, mas enquanto artista é suposto, e é diferente dos arquitetos, porque na verdade é suposto haver
teoricamente, uma liberdade total, fora de restrições. Mas também isso é falso, porque elas existem sempre. Na verdade, quanto maior liberdade uma pessoa conseguir atingir, maior será, teoricamente, o seu grau de expressão. Mas isso também não é verdade e, portanto, as coisas são sempre complicadas. Eu acho que é preciso construir-se a si próprio. Isso eu concordo, mas isso não quer dizer que me torne um espírito livre. Portanto, eu tento todos os dias fazer isso por mim, mas isso não quer dizer que atingirei essa liberdade. Como é que tu consegues ser uma pessoa mais livre, um espírito mais livre, se posso perguntar? Bom, eu não sei o que será para os outros, mas para mim, o que eu tento fazer, pelo menos isso não quer dizer que tenha sucesso também, é viajar o mais possível, conhecer formas de pensar diferentes da minha, encarar diferentes realidades e ter uma maior percepção do mundo. Mas, isso depois traduzido dentro de mim, não sei se me tornará uma pessoa mais livre. Vamos ver. José Gil, gostava de o ouvir. Sobre a liberdade. O que nós ouvimos dos nossos oradores foi finalmente uma descrição da impossibilidade de ser livre ou completamente livre empiricamente na vida de todos os dias. Bom, mas continuamos a falar de liberdade como se fosse um ideal, e não só um ideal, mas fosse possível. Eu diria, para não entrar em explicações, eu diria o seguinte, lembrando-me de um texto de Cunningham, o coreógrafo. Ele dizia que o bailarino que está sujeito a tantos constrangimentos e, portanto, a tantos determinismos, entre os quais o inconsciente e o inconsciente do corpo, não é? Temos que falar como o que impede também a liberdade total. Num texto ele diz isto, os bailarinos passam a vida a esforçar-se para obter um momento, um instante em que o absoluto é atingido, e este absoluto está implícito, a liberdade é atingida, aquele em que o corpo se funde com o espírito. E eu diria que toda a nossa descrição das impossibilidades de ser livre, dos graus de liberdade, o que parece uma contradição, a liberdade não tem graus, dizem, não é? Num certo discurso. Mas a verdade é que nós podemos ser mais ou menos livres. Bem, nós verificamos que não há possibilidade de falar de liberdade sem nos referirmos a esse ponto, esse cimo em que há uma espécie de ideal de liberdade, e o que me interessa é que toda a nossa descrição dessas impossibilidades empíricas dos atos livres, o artista não é completamente livre, o agitador, o escritor não são livres, há uma série de constrangimentos. Todo esse discurso supõe, afinal, que se não é possível empiricamente, é possível num outro espaço e num outro tempo, que certos chamam ideal, outros virtual, etc. E tem que haver a ideia de uma liberdade que se constrói, e que se constrói paradoxalmente, porque se constrói a passo e par, a par e passo dos constrangimentos, etc. Mas só se pode falar de liberdade se se tem uma ideia do que é um absoluto de liberdade. Agora, isto põe problemas. Porque se não há mesmo liberdade, empiricamente, se não há nenhum momento, nenhum espaço, nenhum tempo de liberdade num espírito,
então podemos nós falar de um ideal de liberdade e de uma ideia, se não como ideia falsa, ideia ilusória. Bom, eu estou bastante de acordo consigo e era o que eu tentava propor quando falei da equivalência entre liberdade e verdade e até felicidade. E quando referi a ilusão, estava realmente a admitir que num outro espaço qualquer, que não é aquele que nós conseguimos atingir, possa existir, mas é uma procura e uma construção. Construção, para mim, é um termo extremamente importante. Mas tem um interesse especial. Não, mas independentemente disso, e talvez por isso, não consigo reduzir à construção da casota do cão, por mais importância que deu ao cão e à casota. Em tempos já me encomendaram um projeto que eu nunca mais me esqueço para uma casota de um cão, que eu achei fantástico. Mas eu penso que construir, no sentido mais lato que eu posso imaginar, e realmente ligado em certo sentido à minha profissão, eu penso sempre que o próprio arquiteto se constrói através daquilo que pensa e que desenha e que inventa e que projeta e que na realidade constrói, vai construindo a sua história, digamos assim, mas constrói tem esse sentido progressivo de ir aperfeiçoando a nossa relação com alguma coisa. E acho que é nesse sentido que estava proposto. Joana Vasconcelos, a arte serve para exprimir um mundo, para intervir no mundo e por isso tem uma inevitável dimensão política, ou a arte não serve para nada, ou a arte não tem de servir para? Muitas questões. Começa. Bom, eu acho que a arte serve para construir o mundo, efetivamente. Eu sou da linha que acha que a arte serve para alguma coisa. Mas também posso admitir que não sirva para nada. E que há uma linha que pensa que realmente não serve para nada, nem deve fazê-lo. Pois eu acredito que não. Eu acho que a arte deve construir o presente, deve refletir os tempos em que o artista existe. Portanto, acho que há uma função que é a função do representar. Pronto, de como é que isso se faz, já podemos depois discutir que há diferentes maneiras de o fazer, mas eu acho que a função do artista é muito clara, é a de estar presente no seu tempo e refletir de uma perspectiva pessoal a sua vivência, a sua cultura, a sua sociedade, as suas formas de olhar para o mundo. E, portanto, acho que de alguma maneira o artista ajuda a construir. Portanto, para mim os termos estão bastante próximos do ato criativo. Mas isso sou eu. Miguel Tálmano, o que é que acha? Sobre quê? É que são tantas coisas. Sobre a arte servir para, e depois podemos declinar isto e pensar, exprimir o mundo, para intervir no mundo, mas simplesmente pode não servir para. Há coisas de que eu me sirvo que não sei para que é que servem. E muitas vezes, ao discutir isso, confundem-se as duas dimensões. É verdade que a arte foi muitas vezes usada para fazer coisas. Boas, más, assim, o que se quiser. Mas isso é diferente de atribuir àquilo que conta como arte, quer dizer, às coisas que nós achamos que são arte, uma espécie de função ou um propósito. Eu não acho que a categoria arte em geral é uma categoria tão vaga e tão vasta que possivelmente os propósitos e as funções são muitas e as utilizações que delas são feitas são ainda mais. Mas há casos evidentes em que sabemos bem as utilizações. A arquitetura é um caso evidente. Mas não é arte. Eu acho que é. Não. mas eu percebo o que está a dizer, mas de qualquer maneira tem uma função.
e tem parte propósitos. sempre. Sim, parte sempre. Eu sei para que é que uma obra construída serve e não sei da mesma maneira para que é que uma escultura serve ou para que é que uma peça musical serve. E esta é uma diferença importante. Serve para comunicar. Mas há tantas coisas que servem para comunicar, não é? Sim, mas também serve para comunicar. Sim, também serve para comunicar. É usada para dizer que diz coisas. Por exemplo, quando estava a falar há bocadinho de ilustração, muitas vezes fala-se de comunicação quando se diz que a arte ilustra ideias. Esta obra de arte particular sugere-me a mim liberdade, ou sugere-me a mim mas paz de espírito. O ilustrar não é forçosamente comunicar, nem o representar. Qual seria a diferença? É que, no fundo, quando fala de arquitetura e fala de ilustração, cumpre um propósito. É muito claro, à partida. Não quer dizer que as obras de arte cumpram um propósito à partida. Normalmente não têm propósito. Claro. Só depois, à chegada, digamos assim, é que se poderá encontrar. Portanto, é diferente o ponto de partida. Por isso é que é possível distinguir as duas dimensões mesmo na arquitetura. Por exemplo, Exatamente. Ninguém vai ao Templo de Diana fazer o que lá uma vez se fez. O Templo de Diana não foi feito para aquilo. Exatamente. Foi feito para alguma coisa, mas não foi feito para aquilo. Exatamente. João Luís. Isso é um mistério, mas está. Não, eu gostava de falar sobre a arte, já que também falei sobre arquitetura. Eu tenho a arte na maior consideração possível. Eu penso que a arte é mesmo o ponto mais elevado, é assim uma espécie de último combate pela humanidade. E, portanto, eu tenho a maior consideração, a maior esperança e dou a maior importância à arte. Uma vez, quando me perguntavam, numa mesa redonda, me perguntavam qual era a diferença entre arte e arquitetura, eu, na sequência da conversa, para explicar o meu ponto de vista, dizia que o artista tinha ordem para matar, era como uma espécie de 007. Portanto, estava no ponto mais elevado e servia mesmo para incomodar, para pôr questões que não estavam na agenda, para perturbar as pessoas, para as fazer pensar e para estabelecer referências que de outra maneira não se conseguem estabelecer. A arquitetura ou o design, eu acho que o design é muito parecido com a arquitetura, design de objetos. No design, se calhar, percebe-se melhor. A ideia é sempre ter uma função, ter um ponto de partida, uma função que está normalmente definida e os arquitetos ou designers tentam responder àquele desafio, que tem sempre essa referência muito clara, ou se não for clara, é um ponto de partida, e depois tentam, a partir dessa função definida ou desse propósito, propor um desenho, uma construção, alguma coisa que só se afastará do peso da matéria de que é construído se conseguir juntar alguma coisa, inclusivamente no sentido da interpretação e ultrapassagem desse ponto de partida que lhe foi assinalado. Portanto, são atividades bastante diferentes. Para mim, a arte é realmente o último nível de conhecimento, digamos assim, ao qual todos nós, mesmo sem sermos artistas, poderemos aspirar. José Gil. A pergunta era sobre se ela serve. Eu acho que já se elucidou suficientemente o que parecia confuso ao princípio. Quer dizer, parece-me que a arte não tem uma intenção interna para uma função, para cumprir uma função, uma finalidade. O próprio artista não consegue uma obra de arte porque quer exprimir isto ou aquilo
Há qualquer coisa que o apanha e que é mais forte que o artista, e qualquer coisa que se serve do artista, que é a arte, que se serve do artista para se efetuar no espaço e no tempo. Portanto, a arte não serve para nada, mas do exterior nós podemos fazê-la servir para tudo, para suscitar discussões, para fazer dinheiro, para abrir um campo político, uma certa arte dita comprometida, etc, etc. Parece-me que é assim. Agora, se nós considerarmos a arte dentro da cultura, como eu dizia ao princípio, é claro que a própria gratuitidade da obra de arte, ou do objeto de arte, é necessário. Eu não digo que serve, sim, num sentido mais extremamente lato. Até isso serve para qualquer coisa. É necessário para nós. Nós temos necessidade de não servir para nada e de poder ver. Agora, ver sem que seja para utilizar. Isto não impede que, precisamente, a arte possa utilizar todo o elemento possível para poder efetuar qualquer coisa. Quer dizer, é preciso distinguir entre a intencionalidade da arte, que não existe, e os efeitos que podem ser úteis, que podem ser servir sempre a sociedade, etc, etc. Bom, dito isto, eu não sei se avanço sobre uma ideia da arte que me parece que está aqui... Avança, até porque depois não, abrimos a plateia e eu gostava parece-me de que ouvir. há uma série de ideias sobre a construção da liberdade que são ideias que repousam em conceitos que nós, ou pelo menos alguns de nós, já não utilizamos, porque o pensamento contemporâneo afastou-os. Nós estamos sempre a falar da expressão individual num objeto de arte. Isso a mim já há muito que não serve precisamente para pensar. Porquê? Porque quando o artista faz, ou o artesão faz, e está a fazer qualquer coisa, há aquilo que se chama, que é a frase do pensamento moderno, utilizadíssima, dissolução do eu. Agora você pode fazer um salto entre a dissolução do eu em filósofos modernos, como Foucault, etc, etc, e o taoísmo, ou o budismo, em que há uma dissolução do eu. Portanto, eu considero que o eu, e faço taoísta, budista, não fenomenologia ao contrário, antifenomenólogo, etc. Para dizer que um dos constrangimentos que a arte, de que a arte liberta, é do ego. E todas as aporias que nós temos, as falsas soluções que admitem um contrário sempre sobre a liberdade e o determinismo, a liberdade e o acaso, etc, etc, vêm disto, que nós não temos em consideração que o eu desaparece. Se há um caminho e uma via para, mesmo por degraus, para uma liberdade maior, é na via da dissolução do eu. Nós temos, um artista tem que
polir o mais possível, desfazer-se o mais possível daquilo que é a sua individualidade para poder fazer qualquer coisa de novo. Porque a sua individualidade é um demónio que o persegue e que lhe traz coisas de todos os dias já feitas, etc. E não fará nada de novo. O segundo conceito que impede é o conceito de consciência. Não é? Mas isso, porquê? Porque há naquilo que se chama processo criativo, há um fator fortíssimo que entra e de que nós não temos ainda uma ideia clara, que é o inconsciente. Não temos ideia clara porque só temos uma ideia clara do inconsciente freudiano, no fundo. Não é? Ora, há outros inconscientes, mas muito menos claros que aquele que foi trabalhado por Freud. O inconsciente incide sobre a obra, e quando se diz a obra é a expressão de uma individualidade, sim, mas que indivíduo? É também a expressão de uma não individualidade, e nisso há um inconsciente, e nisso há o corpo, e nisso há tudo o que nós recebemos como estímulos, informações do mundo inteiro e que é pré-individual, que não é individual e que o artista, sem saber, põe lá. Quem falou disto muito bem foi o Duchamp. O Duchamp, numa conferência que ele fez sobre o processo criativo. Em terceiro lugar, eu diria que um terceiro conceito que me impede de pensar a liberdade é o conceito de lei. O conceito de lei transcendente. Portanto, o conceito de transcendência. Estes três conceitos, transcendência, consciência e eu, impedem de pensar a liberdade, porque, para começar, o artista tem que lutar contra, se quer fazer qualquer coisa de original, de novo, tem que lutar contra o que o constringe. E o que o constringe, antes de mais, é o que subsume a ideia de eu, a ideia de consciência e a ideia de transcendência. Bom, isto é muito abstrato, mas é muito concreto. Não é? Abrimos agora a conversa à plateia. Há microfones a circular. Peço às pessoas que se identifiquem e que as suas intervenções não excedam um minuto para podermos ouvir várias questões. E também a quem se dirige a pergunta que fazem ou a questão que levantam. Olá, boa tarde. Olá, Anabela. Um prazer ouvir-te. Olá, boa tarde a todos os convidados. Uma pergunta à Joana Vasconcelos. O meu nome é Fernanda Freitas. Duas palavras, Joana. A liberdade e a sua noiva. Eu tenho muita curiosidade acerca da sua reação sempre que lhe dizem lamento, a sua exposição é fantástica, mas não queremos um lustre cheio de tampões. Obrigada. Obrigada. Bom, a noiva é efetivamente uma peça paradigmática que ao longo da minha vida me prova que há muito pouca liberdade, mesmo para os artistas. Claro que é uma peça que fala de alguns assuntos tabus, que para alguns países isso é verdade, para outros não. Ela é uma peça que já viajou pelo mundo inteiro. Em cada local que aparece suscita novas interpretações e sempre grande polémica. Mas, naturalmente, quando chegou a Versailles e ao ter sido censurada em Versailles, mostrou-me que, efetivamente, muitas das coisas que nós discutimos aqui, que eu tinha como adquiridas, não eram assim. Portanto, a minha peça, para explicar um bocadinho, é a peça que é apresentada na Bienal de Veneza em 2005, é uma peça que viaja pelo mundo inteiro e em 2011 é a primeira peça escolhida para a minha exposição em Versailles com o diretor, tinha sido Ministro da Cultura e depois Diretor de Versailles, e eu, quando sou convidada, ele diz-me assim, bom, Joana, a primeira coisa que vamos decidir é onde é que pomos a noiva. E eu fiquei logo muito contente, pensei, finalmente estou em Versailles. Muda a direção de Versailles e a primeira coisa que a nova diretora faz, uma mulher muito mais jovem, foi
censurar a noiva, dizer-me logo por mail que eu não ia mostrar aquela peça. Eu pensei, bom, é uma guerra, porque o antigo diretor e tal. Arranjei muitas justificações, mas a verdade é que a peça não foi mostrada e eu quase desisti de fazer a exposição à conta de uma peça. Mas apercebi-me muito depressa que seria ao contrário. Quanto mais eu falasse disso, maior fosse a exposição, mais eu iria mostrar a peça. E assim foi. Portanto, ao ter sido constrangida, eu ganhei mais liberdade. Portanto, de alguma maneira, a noiva foi exposta no Son 4, logo a seguir, porque o Son 4 é um sítio de jovens artistas, onde apresentam as suas primeiras obras, e o diretor, um português, ligou-me a dizer, ouvi dizer que você foi censurada, quer trazer a sua noiva para aqui? E então, basicamente, eu tinha Versailles e o pior sítio, o melhor e o pior ao mesmo tempo. E quando eu mostrei a noiva no Son 4, que não é o pior sítio no sentido da qualidade, é um sítio muito bom, mas é um sítio de principiantes. E quando mostrei a noiva no Son 4, houve muitas pessoas de Paris que nunca iam àquela região de Paris, que foram à minha inauguração para ver o que se estava a passar. E eu aí pensei, bom, isto realmente às vezes vale a pena, porque ganhei exatamente com essa censura uma maior voz e obviamente que há muitos assuntos que ainda é preciso conseguir-se poder falar no mundo, nomeadamente assuntos mais íntimos das mulheres, da realidade feminina, e eu, enquanto puder mostrar a noiva, assim o farei. Obrigada. Obrigada. Este senhor? O microfone está a chegar. Boa tarde. O meu nome é Tiago. E pegando um pouco na pergunta anterior e na sua resposta, isso parece-me ser uma clara consequência do que acabou por acontecer com uma obra sua. Mas pegando no debate que estavam a ter sobre a possível finalidade da arte, e dado que é a única, pelo menos a artista que se assume como artista, dado que o arquiteto disse que não o era, perguntava-lhe então qual sente ser o propósito da sua arte, ou de forma mais, enfim, seguindo o debate, para que serve aquilo, a arte que faz? Bom, eu diria que é um pouco difícil responder à sua pergunta de uma forma concreta. Eu penso que, normalmente, o que é que a minha arte faz, acho que já houve aqui várias explicações, eu espero que faça tudo e não faça nada. Ou seja, eu, enquanto artista, aquilo que a mim me parece importante fazer é falar ou pelo menos pensar a realidade em que me encontro. Uma realidade que passa, obviamente, por ser mulher, por ser portuguesa, por viver em Lisboa, por viver no mundo de uma certa maneira. Eu tento que a minha observação do mundo tenha uma consequência física, que é a minha obra. Pronto, a partir daí, o que é que eu quero dizer? Eu digo muitas coisas. Não quero fechar o discurso em nada específico, porque exatamente aprendi ao longo dos anos que as minhas peças são interpretadas de maneiras muito diferentes segundo os sítios onde são apresentadas. E, portanto, a interpretação é uma parte que não se falou aqui, mas que é uma parte muito importante, que é ao produtor, ao criativo, os intelectuais, que nós pensamos estas coisas, mas depois também há o público. E o que é que as pessoas pensam sobre aquilo que nós produzimos, seja a arquitetura, seja a escrita. E, portanto, há uma absorção por parte das pessoas e das comunidades dos seus pensadores e dos seus criativos. E isso não é possível controlar. Eu sei que eu diversifico o mais possível o meu discurso e tento fazê-lo consoante as minhas preocupações. Isso é o que eu sei. A senhora aqui no meio. Boa tarde, o meu nome é Isaura, obrigado aos participantes. Uma pergunta para Miguel Taman. Acha que efetivamente, tomando o tema outra vez da construção, que ganhamos liberdades ou apenas que o aquário alargou e temos essa falsa sensação de novas liberdades, quando se calhar o vidro até é mais grosso? Eu não percebi uma coisa que disse, desculpe, ganhámos liberdades e depois o que é que disse imediatamente? Ou apenas, imagina que nós somos um peixe no aquário, o aquário alargou, nós temos a sensação de mais espaço, de mais liberdade, mas na verdade o vidro é muito mais grosso e muito mais difícil de transpor.
Não, eu não acho que seja ilusório, nem que vivamos num aquário. Aliás, aquário por oposição aqui. Portanto, quando eu comparo coisas que certas pessoas podem fazer com coisas que outras pessoas não podem fazer, muitas vezes falo da diferença e chamo-lhe liberdade. E, portanto, claro que isto tem a ver com um ponto geral sobre sociedades melhores que outras, sobre sociedades mais decentes que outras, sobre sociedades onde não é preciso uma licença especial para mudar de cidade, sobre sociedades onde é possível fazer a noiva, sobre sociedades em que é possível vender aquilo que eu cultivo na minha horta e sociedades onde eu sou obrigado a vender aquilo que eu cultivo na minha horta. E, portanto, com certeza que é possível avaliar essas práticas e, em alguns casos, é possível chamar liberdade ao intervalo entre duas práticas possíveis, se é que posso. Mas só há um mundo, eu sei que isto é capaz de ser decepcionante para várias pessoas, mas só há um mundo e, portanto, não há um aquário e fora do aquário. Há um mundo. Esta senhora? Boa tarde. A mim quer-me antes parecer, e não quero ser provocativa, ou fazer aqui uma provocação, é que a liberdade não será antes uma desconstrução individual e assim talvez se possa identificar com a derradeira arte? Não sei se a dificuldade em definir o conceito de liberdade não será por ele ser antes uma desconstrução, uma possibilidade de desconstrução individual de outras desconstruções que já foram construídas. Eu não quero aqui ser demasiado confusa. Eu direi só isto. Eu falei, por acaso, cabe aqui, falei em duas acessões de um filósofo, mas que é sempre atual, duas acessões da liberdade. Uma é a liberdade contra, é a libertação. E aí entra muita coisa, desde a transgressão à luta. É uma liberdade no sentido reativo, de reação contra, que é a única de que está a falar. Ora, há uma outra liberdade, não é? Tem que ser, nós falamos nela, que é a liberdade de afirmação, em que não é preciso reagir para se afirmar. Afirmamos-nos pela potência, pela força própria que nós temos e porque há uma vocação interna das nossas forças para nos afirmarmos, exprimirmos, etc. Não é? Portanto, só falou da primeira. E eu, na primeira acessão, não me chega, porque é o sentido de liberdade. Portanto, não posso estar de acordo consigo. Não é? Mais uma pergunta? José António Pinto Ribeiro, José Gil, fazia-lhe um pedido só. Liberdade enquanto liberdade da morte, talvez essa seja a principal liberdade reativa, o constrangimento da morte, a tentativa de libertação da morte, usando Camões, ir-se da lei da morte libertando. E segunda, a outra liberdade não é libertar-nos da condição puramente física animal que somos, através da palavra, através do pensamento, através da construção última do entendimento do mundo que é a arte, e de uma arte que, digamos, seja uma espécie de língua comum de toda a humanidade, em que toda a gente partilhe dessa construção a física ou a animal e puramente humana de leitura do mundo. E se isso não são, digamos, os dois limites da liberdade humana, a liberdade face à morte e a liberdade face ao entendimento humano e, portanto, à dissolução do ego, à transcendência e essas coisas que refere. Muito interessante, estou mais ou menos de acordo. Gostaria de precisar só que há
há belíssimas análises de vários pensadores, Maurice Blanchot, por exemplo, sobre a morte e as duas mortes de Blanchot. Quer dizer, há uma morte realmente que é um constrangimento absoluto, mas é enquanto eu morro. Mas há uma morte que não é minha e depois eu não sou simplesmente humano. Isto é fundamental para nós pensarmos de uma outra maneira. É que nós não somos simplesmente humanos, nós somos animais cósmicos, animais minerais, animais de múltiplos sexos, etc, etc. Quer dizer, as nossas categorias habituais de oposição, antinómico, desvanecem-se quando nós consideramos que somos, por exemplo, o que é que significa nós termos um corpo? Não é? É um completo mistério. Eu reparo como nós estamos constantemente no mistério. Por exemplo, os psicanalistas falam todo o dia, todo o tempo, e os jornais também, já se fala nisso, não é? O vocabulário, em somatizar. Não é? Somatizar. A somatização é um puro mistério. Os psicanalistas não sabem o que é uma somatização, ninguém sabe. Os filósofos andam à volta disso, o corpo, mente, etc. Portanto, estou de acordo consigo, a sua afirmação de dois polos aí, para mim, é um ponto de partida da análise. Mas, sim, é isso. Uma última pergunta, antes de fecharmos. Bom, então, ficamos por aqui. É que estamos nos segundos finais. Ah, sim? Desculpe, não tinha identificado. Boa tarde, meu nome é Elsa e a pergunta é para o professor José Gil. Falou em 3 conceitos. E o que é que eles significaram para si dentro da sua arte, a escrita? Muito obrigada. Isso é embaraçoso, como diz, porque eu não sei do que é que está a falar. Se está a falar de uns textos ditos literais que ninguém lê e que eu escrevo, ou se está a falar de ensaio, não sei. Porque enquanto eu escrevo num plano de conceitos, etc., eu não me considero artista, aí de maneira nenhuma. Como a outra atividade é desconhecida, torna-se quase desconhecida para mim próprio, eu não ouso dizer que sou artista. Até porque a produção nesse campo não é suficientemente obrigatório em mim para que eu possa dizer-me escritor. Portanto, não tenho nada a dizer. Muito obrigada pelas vossas questões e muito obrigada à Joana Vasconcelos, José Gil, João Luís Carrilho da Graça e Miguel Taman por estarem aqui falando com esta plateia. Muito obrigada de novo pela vossa atenção e há outros debates a seguir.